Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. É um prazer ligar essa câmera, gravar, falar com vocês. Gosto muito disso aqui. Gente, é o seguinte, primeiro período da faculdade acabou e passou voando, tipo, mesmo. Eu não vi passar, realmente passou muito rápido. Eu tô impressionada. Tô muito grata a Deus por tudo que ele fez ao longo desses meses. E como eu queria extrair algum tipo de conteúdo pro meu canal a partir desse primeiro período da faculdade, hoje eu trouxe pra vocês um top 5 de trabalhos que eu fiz nesse primeiro semestre. Eu acho legal pra vocês conhecerem um pouco, assim, do meu curso, né, que é o jornalismo. Também quem tiver interessado nesse curso, quem estiver pensando nesse curso, eu acho que esse é o tipo de vídeo que pode te ajudar caso você esteja pensando no jornalismo. Então, hoje eu vou fazer um top 5 dos trabalhos que eu mais gostei na faculdade, por pura diversão, né, gente? Porque eu quero recapitular também um pouquinho das coisas que eu fiz ao longo desse semestre. E é isso, gente. Vamos lá. O quinto trabalho dessa lista é um estudo de caso que eu fiz na minha aula de iniciação à pesquisa. Dentre esses 5 trabalhos, 3 são dessa matéria de iniciação à pesquisa, que foi minha matéria favorita. Esse trabalho foi um estudo de caso sobre um curta que a gente assistiu em aula, né, chamado Bam Bam Bam, que é um curta sobre o centenário da independência do Brasil. O estudo de caso tem o objetivo de fazer o seguinte: ele pega um caso específico e a partir de algo específico, de um recorte menor, ele quer falar sobre algo maior. E aí, o professor passou pra gente esse curta chamado Bam Bam Bam, trouxe a diretora do curta pra conversar com a gente pôde fazer perguntas, gravar entrevista, tudo mais. Eu me senti super jornalista. E aí ele falou que depois a gente ia escrever, né, acho que de 2 a 3 páginas sobre esse curta, né. Eu achei interessante a gente poder, tipo, fazer esse trabalho a partir de várias fontes, vários tipos diferentes de fontes. Do filme em si, né, das fontes que o filme usou, tipo as fotografias, as bibliografias, e também da entrevista com a diretora, sabe? Dos relatos que ela deu ali na nossa frente. Então isso foi muito interessante. E aí a gente juntou tudo num produto só. E é isso, esse trabalho foi bem maneiro. Quarto trabalho, também da minha aula de iniciação à pesquisa, a gente tava falando sobre fontes no jornalismo. E aí o professor fez com a gente um trabalho pra gente pegar alguma reportagem de qualquer tema, mas que fosse uma reportagem completa, assim, aquelas reportagens mais, que não é só uma notícia, mas uma reportagem mais elaborada e tudo mais. E aí eu e a Carol, minha dupla, beijo, Carol, a gente fez esse trabalho em dupla e a gente escolheu uma reportagem da CNN que falava sobre os ataques em massa nas escolas, não sei se necessariamente nos Estados Unidos, já não lembro mais. Esse foi um dos primeiros trabalhos do semestre. A gente precisava classificar as fontes dessa reportagem. E aí a gente aprendeu, né, o que era uma fonte primária, uma fonte secundária. Mas eu achei incrível o jeito que a gente aplicou na prática aquilo que a gente aprendeu em sala de aula, sabe? E aí a gente teve que classificar as fontes uma por uma de tudo que aparecia na reportagem. E eu achei muito legal esse trabalho, foi super interessante, né? A gente fez uma apresentação slide também, que foi muito legal. Dinamizou bastante essa coisa toda. Terceiro trabalho, chegamos no nosso top 3. É um mini documentário que a gente fez sobre a vice-reitoria comunitária da minha faculdade. E, na verdade, esse trabalho eu tava mais na parte da edição, eu editei o mini documentário. Ele não teve nada demais, o produto em si, apesar de a gente ter tirado 10, tá bom? Eu botei esse trabalho no top 3, mas porque ele foi muito significativo pra mim. Eu, infelizmente, não pude participar do dia que a gente entrevistou a pessoa pro documentário, que era o vice-reitor comunitário da nossa faculdade, que trabalha com bolsas e auxílios lá dentro da faculdade. Ele foi super importante no meu processo pra ingressar na faculdade, já que eu sou bolsista lá dentro, então ele foi uma pessoa fundamental nesse processo. Eu gostaria muito de ter entrevistado ele, mas eu não pude, infelizmente. A gente contou nesse trabalho a história da vice-reitoria comunitária, qual o papel dele na vida estudantil, né, dos alunos da minha faculdade. E esse foi um trabalho da minha aula de imagem e som, que é uma aula mais de cinema. E, coincidentemente, não é uma das aulas que eu gosto. Tinha algumas matérias desse semestre que eu não gostava. E essa era uma delas. Mas os trabalhos dessa matéria em si eram bem interessantes. E esse foi um deles. Foi bem legal a gente ter montado um documentário, assim, no formato de documentário. E, enfim. Segundo trabalho mais legal desse semestre foi o podcast que a gente gravou sobre o Guy Debord, né, a Sociedade do Espetáculo. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiríssimo episódio do podcast Descomplicando os Teóricos, onde a gente mostra pra você que aquelas teorias que parecem complicadas não precisam ser tão difíceis assim. E foi o primeiro podcast mesmo, assim, que a gente gravou. A gente fez um no início, tipo assim, na primeira semana de aula a gente participou de um projeto pra ganhar o complementar de podcast. Só que eu falei, tipo, segundos, eu falei uns 20 segundos no podcast. E esse podcast a gente gravou como um trabalho mesmo, esse que tá no top 2. A gente gravou como um trabalho mesmo da nossa matéria de teorias da comunicação. A gente fez em grupo também. A maioria desses trabalhos foram em grupo, gente. E aí, também uma das matérias que eu não gostava muito no semestre, mas o trabalho em si, a prova era um podcast, gente, isso é incrível.
foi muito interessante, né? Essa coisa toda de você gravar um podcast. E o mais legal pra mim foi porque eu tava como host nesse podcast. Eu fiz a pesquisa também, eu participei do trabalho, mas eu meio que mediei ali o debate que a gente fez. Então, pra mim foi muito interessante. Acho que vocês sabem que uma das coisas que eu mais gosto de fazer é falar. E aí, ter esse primeiro contato com o estúdio, você colocar o headphone, você falar no microfone, você ter um roteiro pra seguir. Cara, isso foi uma experiência incrível, de verdade. E é uma experiência que eu quero repetir por várias vezes durante a faculdade e talvez na minha vida profissional, porque eu gosto muito dessa experiência de gravar o podcast, de falar e de montar um produto a partir disso, sabe? Então eu gostei muito desse podcast, acho que foi incrível mesmo. Top 1, o melhor trabalho do semestre, foi também da minha matéria favorita, Iniciação à Pesquisa. Gente, eu amei demais essa matéria, sério, sem palavras. Esse trabalho foi um projeto de pesquisa que eu nunca tinha visto antes nada sobre. Tipo, a faculdade é realmente uma realidade diferente. Na escola você aprende uma coisa, na faculdade você aprende outra. E projeto de pesquisa, basicamente, é você estudar um caso específico e a partir do caso específico você querer falar de algo maior. Só que como é um projeto de pesquisa, você tem que ir a fundo naquilo, você tem que pesquisar direito. E não foi um projeto de pesquisa em si, elaborado, escrito, como um TCC, sabe? Tipo, que você realmente explora e tal. Acho que como a gente tá no primeiro período ainda e foi uma coisa mais inicial, o professor meio que fez a gente conhecer o que é um projeto de pesquisa, escolher um tema pro nosso projeto e bolar ali os tópicos iniciais para um projeto de pesquisa ser desenvolvido. Ele tá montado. E aí a gente não desenvolveu ele de fato, mas a gente montou o projeto e só isso demanda bastante trabalho. O professor deu liberdade pra gente escolher qualquer tema, gente. Jornalismo é isso, é variedade de temas, é literalmente você falar sobre tudo e isso é uma das coisas que me encanta nesse curso. E aí eu escolhi um tema, né, que eu até falei no último vídeo que eu falei sobre minhas leituras recentes. Falei do tema, né, que eu li o livro da Anne Rule sobre Ted Bundy. E a partir desse livro eu tive essa ideia do tema do projeto de pesquisa. Eu falei sobre a mídia como ferramenta de glamourização. E aí eu falei sobre a influência midiática na criação de imagem do Ted Bundy, que é um assassino em série. Aí eu montei esse projeto de pesquisa, a gente teve que falar nossa hipótese, nossos objetivos, o problema dessa pesquisa, a finalidade da pesquisa. A gente teve que contar também quais eram nossas referências bibliográficas, então a gente teve que escolher de 3 a 4 artigos acadêmicos pra referenciar nossa pesquisa, né, pra fundamentar nossa pesquisa em cima deles. Esse tema em si me fascinou muito também, sabe? Falar da glamourização dos assassinos em série. Então, a partir de um caso menor, que é o recorte, né, a gente chama de recorte, do Ted Bundy, eu queria falar sobre algo abrangente que acontece, né, em vários outros casos, não só no caso do Ted. E aí eu queria falar da glamourização feita pela mídia na criação de imagem dos criminosos, né, não só dos assassinos em série. Talvez um dia, quem sabe, né, eu desenvolva esse projeto. Mas eu achei incrível esse trabalho e foi definitivamente meu trabalho favorito do período. Bom, gente, é isso. Esse é o vídeo. Eu só queria realmente, por diversão, estar aqui falando pra vocês sobre o trabalho que eu fiz na faculdade. Deus é muito bom, gente. Eu escolhi um curso que eu realmente gostei. Eu me identifiquei muito com jornalismo. E eu tô ansiosa pra experimentar o que esse curso tem pra me oferecer, sabe? Ao longo dos anos, né? Até a minha formação. E se você tá pensando no jornalismo, espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. É um curso muito legal, mas eu já digo logo, você tem que gostar de ler, escrever e falar. São 3 coisas fundamentais pra você fazer jornalismo. Se você não gosta de um dos 3, talvez você tenha que repensar. Sério mesmo, gente, tem que gostar bastante de escrever, gostar bastante de ler e gostar bastante de falar. São 3 coisas que eu vi ao longo desse primeiro semestre muito presentes e graças a Deus eu gosto das 3. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha sido pelo menos interessante, né? E é isso, gente. Um beijo, muito obrigada por terem escutado até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!